Martim Borges Coutinho de Lima Maier, 51 anos, sócio número 5206 do Sport Lisboa e Benfica. Martim, obrigado por aceitar o nosso convite para falar um bocadinho. Alexandre. Antes de mais, o porquê de querer ser presidente do Sport Lisboa e Benfica? O Benfica está subaproveitado. Eu sei trazer todo o potencial do Benfica para a ordem do dia. Apresento um programa que permite exatamente isso. E estou aqui para que os sócios possam votar nessa alternativa. Esta é minha maior motivação. Vamos também então perceber um bocadinho mais desse programa que tem para o Benfica. Vamos a isso. Martim, começando então por olhar para esse programa da sua candidatura à presidência do Benfica e começando por olhar para a área do futebol profissional e também de formação, um futebol profissional que consigo vai ter aqui um nome forte, o de Andries Jonker. Começar por aí também, o porquê desta escolha e o porquê desta necessidade do Benfica ter aqui mais um homem forte, digamos assim. O Benfica tem em média treinadores que estão no Benfica 1 ano e 4 meses. É muito pouco tempo. Isto é uma média desde 1904. Nós queremos que José Mourinho e Mário Branco fiquem muito tempo no Benfica, porque isso é sinal que estão a ganhar. Agora, há uma grande pressão de resultado no curto prazo. E o Benfica não pode depender disso para a sua estratégia do futebol. Tem que utilizar algo de médio prazo que traga aquela identidade que os sócios sentem que falta. Andries Jonker é a pessoa para isso. É complementar a José Mourinho e a Mário Branco e é alguém que vai conseguir algo absolutamente crítico para nos batermos com os maiores do futebol europeu. Chama-se aceleração de talento. Ora, esta pessoa, aquilo que vai conseguir fazer é implementar um modelo de jogo desde os sub-13. E tudo isto vai realizar-se mais na equipa A. Tudo isto vai acelerar o talento. Tudo isto vai trazer uma estratégia e uma identidade ao futebol do Benfica que vão fazer uma grande diferença. Uma grande diferença para vencermos mais e uma grande diferença para nos divertirmos mais a ver o bom futebol praticado pelo Benfica. Tinha dito até que havia um nome para Bruno Lage e que depois alterou quando foi a mudança para José Mourinho. Se pudermos saber que nome era esse e o porquê desta mudança de paradigma também? Não poderei ainda divulgar a bem da estabilidade do Benfica e a bem da consideração que tenho pelo Sr. Jonker, mas irei fazê-lo no futuro com todo o gosto. Como sabe, consegui criar aqui uma relação de grande proximidade com Louis van Gaal, alguém muito conhecido enquanto filósofo do futebol. Também com ele falei com várias pessoas, diretamente falei com bastantes outras e, portanto, a materialização do diretor-geral na pessoa do Andries Jonker não é algo que surgiu de um dia para o outro, exigiu trabalho. Só que é muito bonito ver isto. O Benfica atrai todo o tipo de talento, não é só jogadores. O Benfica é altamente considerado nos 4 cantos do mundo. Temos é que saber aproveitar isso. Além desta necessidade aqui também de introduzir mais uma pessoa, que necessidades é que vê que o futebol profissional do Benfica neste momento precisa de ver supridas? Por exemplo, se amanhã fosse o primeiro dia como presidente do Benfica, o que é que identificava logo como prioridade? Mais coordenação, maior abertura da equipa B e do Sub-23 à equipa A, criar um só universo à volta disso é algo muito vincado que o Sr. Andries Jonker vai desde logo trazer e obviamente materializar isto tudo em algo que se sabe que é um indicador de muita importância para os clubes que vivem da formação. Termos sempre 4 a 6 titulares a jogar mais de 400 minutos por época na equipa A. Isto tem que ser feito, não é um objetivo de curtíssimo prazo, é um objetivo de médio prazo, mas vai ser trabalhado a partir do primeiro dia. Essa aposta na formação, que há quem diga que nos últimos anos o Benfica tem descurado um bocadinho, tem de ser algo que o Benfica tem de voltar a ter, essa presença, como dizia aí, de 4 a 6 jogadores da formação sempre na equipa titular, é algo que o Benfica tem obrigatoriamente de ter, até por outros motivos, além do que diz respeito ao que está dentro de campo? Alexandre, com certeza que sim. Agora, isto está diretamente ligado a um desequilíbrio financeiro que é resolvido com a venda do talento, com a venda do João Neves, com a venda de outros jogadores cedo demais. Isto tem que ser revertido. Para isso temos que equilibrar financeiramente o clube e depois sim sermos livres para tomar as melhores e as maiores decisões só focados naquilo que queremos que seja o sucesso desportivo, o sucesso de Vitória. Obviamente isto também tem a ver com a identidade do Benfica. O Andries Jonker não é alguém que seja especializado em constituir equipas com outro tipo de perfil. O Andries Jonker é especializado em constituir equipas que tenham uma grande base na formação da cantera, portanto, nos jogadores que o próprio clube
forma. Ele já vem com este vínculo, ele já vem com esta vontade, é isto que ele sabe fazer e, portanto, está totalmente em linha com as minhas ideias enquanto presidente, com as minhas ideias enquanto primeiro responsável pelo sucesso do futebol do Benfica e do clube em geral. Ainda nesta parte do futebol profissional, fala dessa virtude de Andries Jonker de poder olhar para a formação. Já disse que gostava de permanecer com José Mourinho, sente que é um treinador também para aí virado, que pode ter esse cunho de apostar na formação do Benfica e de olhar para aí? O José Mourinho conhece muito bem o Benfica, há muitos anos. Ele sabe o que é que está na nossa identidade. Ele conhece as glórias que nós tivemos ao longo do tempo a representar o Benfica, muitos deles a vida inteira. E, portanto, ele sabe que é a nossa linha de pensamento. É essa a nossa linha de pensamento. Vão certamente entender-se muito bem. O Sr. Andries Jonker é alguém que sabe cortar a direito, mas também é alguém que sabe ouvir. Aliás, ele próprio disse, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar ao Benfica é ver e escutar. E, portanto, é uma pessoa de relações humanas e imensa inteligência nas relações humanas. José Mourinho conhece bem o Benfica, vai certamente passar muito desse conhecimento ao Sr. Andries Jonker e irão saber trabalhar em conjunto comigo muitíssimo bem, obviamente também com Mário Branco a olhar para todas as questões de plantel que são absolutamente fulcrais para o nosso sucesso. Eu ia só aí ainda, não é um cargo que vá chocar, digamos assim, com o de Mário Branco? De que maneira é que conseguem estar os dois no plano desportivo do futebol profissional? De maneira nenhuma. Aliás, repare, o trabalho que Mário Branco desenvolve é de tal importância relativamente ao plantel da equipa A que não lhe sobra, obviamente, tempo para fazer tudo aquilo que há para fazer na estrutura do futebol do Benfica. Estamos a falar da formação desde os sub-13. É isso que vem provocar a aceleração de talento que se pretende. O scouting, a mesma coisa. Isto é um trabalho que tem que ser feito diariamente durante um período longo. Temos que olhar para 4 anos, que será igual ao mandato de uma direção, e planear as coisas a 4 anos. O Mário Branco não consegue fazer isto. Tem que estar muito mais focado no curto prazo. Tem que saber que um jogador está com febre. Tem que saber que há outro que tem um problema familiar. E tem que saber, juntamente com José Mourinho, preparar o melhor possível a equipa para o próximo jogo e para o seguinte, para ganharmos sempre. É por isso complementar com Andries Jonker. Não há nenhuma dúvida disto. Martim, quando é que surgiu o Benfica na sua vida? Estava dentro da barriga da minha mãe, peço desculpa, é desde aí. Deixe-me perguntar-lhe qual é que é o melhor momento que tem como adepto do Benfica. É uma derrota, mas é onde eu senti mais profundamente o Benfica. Em 1988, Benfica PSV, em Estugarda, eu tinha 15 anos ou 16 e senti aquilo de uma forma, foi a nervos do meu cérebro que eu não conhecia. Ficou gravado para sempre, é por causa disso que eu sei que ainda sou mais do Benfica. E o pior momento que tem como adepto do Benfica? Eu não encontro um que seja o pior momento. Tive desilusões, as finais que perdemos são obviamente desilusões, mas eu não encontro um momento que possa dizer isto foi o pior momento do meu benfiquismo, porque, como lhe digo, nas derrotas ainda encontro mais o meu benfiquismo do que nas vitórias. Ainda na parte do futebol, mas neste caso gostava de virar um bocadinho ao feminino, porque o futebol feminino do Benfica a nível interno tem sido absolutamente esmagador. Perguntar-lhe o que é que tem previsto também para essa parte do futebol feminino e se a afirmação a nível internacional é aquele próximo passo que o Benfica tem naturalmente de dar também no feminino. Eu penso que os sócios sabem que o Sr. Andries Jonker foi selecionador da seleção holandesa de futebol feminino. Também por isso é que eu o escolhi, sem dúvida nenhuma. Ele saberá olhar para a evolução do futebol feminino como ninguém. Tem a experiência, tem o know-how, tem a sensibilidade, ele sabe exatamente, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista estratégico, como é que se desenvolve o futebol feminino. Será uma grande aposta minha nas infraestruturas. Aquilo que está previsto pela nossa proposta para o Seixal é a criação de um estádio que seja o inferno da luz do futebol feminino e, portanto, seja do ponto de vista da infraestrutura, conhecimento, performance, temos apontados para fazer o máximo em tudo, que é aquilo que é necessário. Gostava então de virar para as modalidades e para essa parte também, que para si, como alguém que representou as modalidades do Benfica enquanto jovem, será certamente especial. Como é que olha para este estado atual, sobretudo para estes últimos 4 anos de modalidades do Benfica, que são os que vão ser agora mais escrutinados? Que análise é que faz deste período? Eu amo as modalidades.
Eu sou atleta de rugby, conheço de perto aquilo que é a realidade de um balneário de alta competição e trago para o Benfica essa experiência. É algo que eu vejo como muito relevante para a forma como eu montei as modalidades. E o que é que eu vejo? Falta infraestrutura. A formação tem que ter uma infraestrutura de muitíssima qualidade. Vamos fazê-la. Benfica, campos, modalidades. E falta mudar a cabeça dos jogadores dentro do balneário. Os jogadores das modalidades têm que vir para o Benfica não por dinheiro, mas porque querem vir para o Benfica, porque querem ganhar. Temos que passar a falar com todos os atletas com esta mentalidade. Os sócios querem títulos e os atletas, obviamente, querem progredir na sua vida económica. E, portanto, como se alinham estes dois interesses é deem-nos títulos, nós damos-vos uma compensação quando nos derem os títulos. Vamos incutir este espírito juntamente com algo que eu penso que também é muito importante, por isso é que vamos investir na infraestrutura das modalidades com a criação do Benfica Campos Modalidades, que é para tornar, se calhar, as modalidades como um bocado o futebol que quer, a aposta da formação refletida na equipa A, Alexandre, obviamente a nossa gente é que joga as modalidades, sempre foi assim, vamos voltar a isso. As pessoas que têm o Benfica no sangue, até ao tutano, é isto que o Benfica é feito, é isto que vamos fazer. Gostava ainda, nesta parte das modalidades, de lhe perguntar também mais diretamente, olhando para o panorama atual do Benfica, sente que há alguma que seja necessário acrescentar? Uma coisa são desejos, outra coisa é olhar para a realidade e tomar decisões que sejam efetivamente sustentáveis para o clube. Alexandre, nós temos um clube desequilibrado financeiramente. Nós temos um clube que vive de balões de oxigênio. Isso tem que mudar. Primeiro temos que tratar do equilíbrio financeiro, primeiro temos que tratar melhor as nossas atuais modalidades e depois, sim, o ciclismo está no nosso emblema. É óbvio que visitando as casas do Benfica de norte a sul do país, mesmo no estrangeiro, como fiz, são mais de dezenas, centenas, os sócios que dizem: então e o que é que vai fazer com o ciclismo? Temos que trazer o ciclismo de volta. O ciclismo, quando for trazido de volta, é porque o clube pode apostar financeiramente no ciclismo de uma forma estruturada no médio prazo, porque o Benfica só deve entrar no desporto para ganhar. Esta linha de atuação é muito importante também para as modalidades. Temos que tratar primeiro aquelas que já temos e tratá-las muito bem e logo a seguir então expandir de acordo com aquela que é a vontade da maioria dos sócios e também a minha. Se fosse atleta das modalidades do Benfica, que já foi nas camadas jovens, qual é que era a modalidade que jogaria? Gostaria muito de jogar handball, porque é muito técnico, mas tal qual como o rugby também é físico e eu gosto disso. Se pudesse eleger um dia perfeito enquanto benfiquista, como é que seria? 7-3 ao Sporting. Era o dia perfeito. Era o dia perfeito. Virava a conversa também para esse tema do associativismo no que diz respeito ao Benfica. Há muitos pedidos de lugar cativo, como se sabe, para o estádio e na sua proposta está também refletido que quer aumentar o estádio. Esta é uma necessidade, mais do que um capricho, permita-me dizer assim, ou mais do que se calhar uma ideia que parece distante, é uma necessidade que o Benfica tem neste momento? É uma necessidade. Todo o nosso programa, toda a nossa proposta para o Benfica tem duas pessoas com que se importa mais do que tudo: os atletas e os sócios do Benfica. Eles são prioritários. O aumento do estádio tem como principal objetivo resolver um problema que me parte o coração de saber que há muitos sócios em fila de espera para ver os jogos do Benfica e que essa fila de espera só irá aumentar. Não podemos ignorar isso, temos que resolver isso. Então, arregaçámos as mangas com a minha equipa e com uma quantidade de empresas muito competente, nacionais e internacionais, apresentámos já aquele que é o esboço do que vamos fazer ao Estádio da Luz. Vamos pôr o Estádio da Luz, isto agora é só um bocadinho de vaidade, voltaremos a ser top 3 da Europa, logo depois do Wembley e Camp Nou. O Estádio da Luz que eu apresento, o Estádio da Luz que eu proponho, com 83 mil lugares, será o terceiro maior estádio da Europa. Ora, esses 15 mil lugares permitirão aliviar muito, cerca de 50%, um pouco mais de 50%, a atual lista de espera. Não resolve tudo, temos que fazer um passo de cada vez, é algo que irá demorar algum tempo a concretizar.
entre 24 e 36 meses, exigirá alguns sacrifícios que terão que ser conversados com os sócios, porque teremos que fechar parcialmente o estádio durante o período das obras e isso terá impacto na vida do clube e, portanto, teremos que estar todos alinhados aí, mas tenho o projeto todo estudado. São 9.000 lugares no terceiro anel e 6.000 lugares no anel corporate. Esta mistura viabiliza de uma forma muito sustentada o investimento naquilo que é necessário investir para concretizar esta obra. Estamos a falar de 80 a 90 milhões de euros, mas trará desde o primeiro ano em que esteja construído um acréscimo de receitas de 20 milhões de euros para o clube, já amortizando o investimento da construção. Eu gostava de lhe perguntar de que maneira é que este projeto que tem para o estádio pode ou não bater com o tal projeto do Benfica District de que se vai falando. Rui Costa diz que não é um projeto dele, é um projeto do Benfica. Que visão é que tem também desse projeto? Isso pode ser aqui quase consonante com o seu? Aquilo que está em causa do ponto de vista do investimento, da escala de investimento, é totalmente diferente. Veja, focarmos-nos no aumento do estádio, como eu disse, custa 80 a 90 milhões de euros e liberta 20 milhões de euros de receita para o Benfica. O Benfica District é um bonito projeto, mas é um projeto. É algo que precisa de ir muito mais a fundo do ponto de vista da viabilização financeira e do ponto de vista da captação dos recursos necessários para o clube dar um passo desses. É um passo muito grande, muito grande. Os 220 milhões de euros que foram apresentados como sendo o custo, não só não são realistas, como ainda não contemplam o aumento do estádio. Ou seja, o Benfica District, na minha opinião e na opinião dos especialistas que trabalham comigo, custará qualquer coisa entre 400 e 500 milhões de euros a realizar. É demais para o clube, especialmente quando temos um déficit de 70 milhões de euros médio para resolver, que nos faz ter que vender os nossos João Neves. Eu sou contra isso. Sabe-se que a parte fundamental do clube, já o disse, além dos atletas, são os sócios. O Benfica orgulha-se de ser um dos clubes do mundo com mais sócios. Certamente que é um número que quer ver crescer. De forma muito direta, como é que é possível e como é que acha real captar ainda mais sócios para o Benfica? Temos que estar abertos a novas formas de sócios. Vamos falar de Moçambique. Moçambique tem 4 milhões e meio de benfiquistas. País de Eusébio, de Coluna, de vários outros. Vamos abrir para transmissão dos jogos do Benfica um recinto ao qual iremos chamar Estádio Eusébio, que deverá ter capacidade para 10 mil pessoas e para o qual terão que se fazer sócios os moçambicanos. Cartão de sócio Benfica Moçambique. Custará 1 a 2 dólares por mês e será incorporada através de uma plataforma de pagamentos, uma aplicação de pagamentos, para permitir facilidade na cobrança da cota. Isto é replicável em Angola, é replicável nos outros PALOPs. Quando estamos a falar de Moçambique e sabemos que temos lá 4 milhões e meio de benfiquistas, lançando o cartão de sócio Benfica Moçambique, se conseguirmos captar 10% destes 4 milhões e meio, dobramos o número de sócios. São sócios diferentes, obviamente, não vamos dizer o contrário, mas o Benfica deverá abrir-se a outras formas de sócio, porque nós temos benfiquistas e grandes comunidades em todos os continentes, na América do Norte, na América do Sul, espalhado pela Europa, a diáspora portuguesa no mundo, em África. Portanto, temos que saber aproveitar isto, temos que saber materializar isto. O Benfica não se desenvolve como os outros clubes. O Benfica desenvolve-se através dos pontos fortes que tem. E o principal ponto forte que tem chama-se 20 milhões de benfiquistas no mundo. É por aqui a solução. E eu sei fazê-lo. Se não fosse do Benfica, de que outro clube seria? Do Benfica. Não há outra hipótese. Não há hipótese. Peço desculpa. Qual é que é a pior coisa que alguém lhe pode dizer? Pior coisa que alguém me pode dizer é uma mentira, que é que o Benfica vai perder, nunca perde, e eu não gosto de ouvir isso. Martim, passava então para uma área que é também uma área da sua jurisdição, digamos assim, a área financeira. Sim. Como é que olha para o momento atual, de forma muito simples e direta, o momento atual do Benfica?
O último exercício do Benfica foi um bom exercício, isso deve ser admitido, mas volto a dizer, se olharmos para o mandato de 4 anos que está em curso, encontramos 70 milhões de euros de prejuízo que precisa sempre de ser resolvido pela venda dos atletas. Isto é mau porque demonstra que nós não temos recorrência de receitas para pagar os nossos custos sem vender os atletas. E nós não podemos viver disso se queremos ter sucesso desportivo. Estamos muito habituados a ouvir que os clubes portugueses são clubes vendedores. Sente que essa proposta financeira consegue, de facto, suprir essas vendas que dão muitos milhões aos cofres dos clubes portugueses em geral e, em particular, aos do Benfica? O Benfica deverá continuar a estar disponível para vender os seus jogadores. Mas uma coisa é vender os jogadores porque se precisa. Aliás, na nossa vida, quando nós temos que vender algo porque precisamos, estamos tramados. Temos que vender porque é um bom momento para vender, porque não precisando de vender, logicamente faz sentido vender pelos números em causa. E então é uma tomada de decisão estratégica e não uma necessidade. Nesta parte financeira, gostava ainda de lhe perguntar, porque recentemente disse que o Benfica, aos 150 milhões de receitas, tinha de acrescentar ali um zero. Que outras fontes de receita é que já tem prontas para que o Benfica consiga chegar a esse ponto? Alexandre, não são receitas, é capitalização bolsista. Por isso, é o valor que a SAD do Benfica tem em bolsa se multiplicarmos o número de ações pelo valor da ação em bolsa. Isto é que dá a capitalização bolsista. O que eu digo é que deveremos facilmente chegar a 1.000 milhões de euros de valor. O Benfica vale isso, efetivamente, está muito subavaliado e as razões são várias. Mas uma das coisas que eu pretendo fazer é recapitalizar a SAD do Benfica. Isso é possível de fazer, o clube mantendo não só os 63,25% que detém, mas aumentando a sua participação para 67%. Isto é que é blindar para sempre a SAD do Benfica para ser eternamente do Sport Lisboa e Benfica Clube e com isso termos a certeza que mandamos a 100% nos destinos da nossa SAD. Vou fazer um grande esforço para conseguir apresentar uma proposta à Adidas para que fique com 10% da SAD do Benfica e vou fazer um grande esforço para trazer um parceiro internacional, um player internacional ligado à transmissão de direitos televisivos pelo mundo, porque entendo que é crítico para o futuro do modelo de futebol que temos pela frente. Portanto, esta é a minha estratégia. Com isto, trazendo estes dois acionistas e fazendo a recapitalização da SAD do Benfica através dos ativos do clube, conseguimos chegar muito perto dos 1.000 milhões, 1.000 milhões, e em cima disso, com uma boa performance desportiva e com um clube a ser gerido como ele poderia ser e não está a ser, em 4, 5 anos subimos de 1.000 milhões para 1.500 milhões de capitalização bolsista. Qual é que é o jogador da história do Benfica de que mais gosta? Que eu não tenha visto jogar, obviamente, Eusébio. Basta ver a sua linguagem corporal nos vídeos e uma pessoa chora. Chalana, dos que eu vi jogar, sem dúvida nenhuma, a criatividade e a forma de romper a outra equipa é absolutamente extraordinário para mim. Caminhando para o final da nossa conversa, Martim, porque estamos num espaço também que é de muito benfiquismo, há pouco já falou da presença do Luís Van Gaal, mas eu gostava também de falar do apoio que tem de António Simões. Quão importante é ter um apoio destes, de uma figura histórica? O que é que aporta também a esta candidatura, porque é mais uma pessoa com o Benfica no sangue? O Sr. António Simões é uma pessoa por quem eu tenho o máximo respeito. Emociono-me vê-lo em fotografias a jogar com o manto sagrado vestido, porque efetivamente, até parado, parece que se vê ele a mexer. É uma coisa espantosa e por isso a honra que me dá em ser meu mandatário é enorme. O António Simões, com a sua presença na minha candidatura, enquanto mandatário, mostra bem aos sócios a importância que estes 4 anos vão ter na vida do clube. Vão ser muito importantes. Escolham bem, pensem bem, vão atrás do vosso coração, mas vão também atrás da vossa razão. Olhem para as propostas dos candidatos, vejam quem é que quer debater o Benfica e quem é que quer fugir aos debates. E com base nisso, tomem a vossa decisão de voto.
O Martim já o fez mais ou menos, mas para a deixa final, convidava-o a deixar justamente uma mensagem, olhos nos olhos dos benfiquistas, antes deste ato eleitoral, que é um dos mais concorridos de sempre. O Benfica não tem o seu potencial materializado, com a paixão que eu trago no sangue e com a paixão que vocês têm, em conjunto conseguimos fazer isso. Unindo o Benfica e trabalhando em prol de um objetivo comum. É esta a minha proposta. Elevação, alegria, paz dentro da nossa casa, está no nosso manto sagrado e é isto que eu trago ao Benfica. Eu fiz a minha parte, façam vocês a vossa também, votem em nós. Martim, obrigado. Obrigado eu, foi um gosto. As declarações de Martim Maier, um dos candidatos numa das eleições mais concorridas da história do Sport Lisboa e Benfica.